é Ana Mendonça, sou repórter e colunista do jornal Estado de Minas. E esse é o Política em Pauta, onde a gente fala um pouquinho sobre os bastidores da política mineira. Aqui comigo está o Bernardo Stilac, repórter e colunista também do jornal Estado de Minas. Oi, Bernardo, tudo bem? O que a gente tem na pauta hoje? Tudo jóia, né? A gente está indo aqui para mais uma edição do podcast Política em Pauta, fechando o mês de janeiro de 2025, nesse dia 31, sexta-feira. A gente vai falar sobre a preparação das atividades, né, para a retomada das atividades no Legislativo, tanto em Belo Horizonte quanto no Estado e em Brasília. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre os preparos ali finais para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que retorna com o início de uma nova legislatura. Vamos falar sobre as indicações que foram feitas para as comissões permanentes da Casa, os projetos que já estão pautados, que devem começar a ser discutidos nas comissões e em plenário já nesse mês de fevereiro, e também a relação entre o Executivo e o Legislativo. A gente teve uma entrevista nessa semana com o prefeito em exercício, Álvaro Damião, colocando panos quentes numa relação que começou muito conturbada lá no dia 1º de janeiro. No segundo bloco, a gente pula para a esfera estadual. Vamos falar um pouco sobre as finanças de Minas Gerais. É um tema muito recorrente aqui, porque é um tema importante para a gestão do Estado, mas também um tema político. Vamos falar sobre as matérias que publicamos ao longo da semana com o balanço da dívida de Minas Gerais, falar um pouco sobre o relatório anual do governo Zema, que foi apresentado também durante esta semana, na quarta-feira, né, com a participação da Secretaria de Planejamento, a Luísa Barreto, também com a participação da Secretaria de Fazenda, falando sobre os números do Estado e que foram rebatidos duramente pela oposição ao governador Romeu Zema, que tratou-lhe o relatório como uma peça fictícia. Foi o termo utilizado pelos deputados estaduais que se opõem ao governador. A gente fecha o segundo bloco falando sobre a cidade administrativa, cujos problemas estruturais viraram mais uma dor de cabeça, né? Voltaram a ser dor de cabeça, não só para a questão de planejamento de pessoal do governo estadual, mas também motivando bate-boca entre políticos e entre gestões anteriores aqui no estado de Minas Gerais. No terceiro bloco, a gente vai para Brasília para poder falar sobre a eleição no Congresso Nacional. A gente vai ter a mudança na presidência tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal já no sábado, dia 1º de fevereiro. Vamos falar um pouco sobre no que impacta em Minas Gerais especificamente a saída do presidente da Câmara, Arthur Lira, e especialmente, né, a saída do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é aqui de Minas Gerais e foi nessa semana publicamente citado pelo presidente Lula como o nome de preferência do petista para o governo de Minas Gerais. A gente está aqui hoje com a Alessandra Mello, né, nossa colega de editoria de política. A Alessandra, que essa semana, mais uma vez, se debruçou sobre as contas de Minas Gerais, né, Alessandra? É sempre um assunto importante e essa semana foi, inclusive, pautado pelo governo do Estado. Tá, obrigada pelo convite, Ana e Bernardo. Prazer estar aqui com vocês. Gente, para começar, queria já destrinchar essa matéria que foi feita pelo Bernardo sobre as indicações feitas pelos líderes na Câmara aqui de Belo Horizonte. Vou ler para vocês as indicações, lembrando que essas indicações não são oficiais ainda, né? Elas vão sair totais na semana que vem, né, Bernardo? Elas são... Funciona assim, né? Ao longo do mês de janeiro, antes de começar, de fato, o trabalho da Câmara Municipal, os vereadores se organizam em blocos, blocos suprapartidários, né? Ou em bancadas partidárias. E essas bancadas e blocos têm lideranças e cabe a essas lideranças indicar ao presidente da Casa quem eles querem que componha as comissões permanentes. A Câmara Municipal de BH tem 9 comissões permanentes e todos os vereadores têm que ser titulares, né? Membros titulares de pelo menos uma das 9 comissões. Então, essas lideranças enviam as suas indicações, as sugestões, e o presidente faz a avaliação. Então, essa semana foi uma semana para o Juliano Lopes, o novo presidente da Câmara Municipal, avaliar essas indicações que a gente trouxe na matéria publicada na terça-feira e que deve sair, tem que sair até o dia 3, né, segunda-feira, mas a gente acredita que possa sair já no Diário Oficial do município de amanhã, no sábado. No dia 1º, né? Lembrando que essa é uma apuração do Bernardo, que conversou com os vereadores para entender mais ou menos o que eles estão pensando na cabecinha deles. Vou começar a ler aqui. A administração pública ficou com os vereadores Elton Júnior, do PSD, Wagner Ferreira, do PV, Cláudio Mundo Novo, do PL e Sargento Jalisson, do PL.
Legislação e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara, ficou com a Fernanda Altoé, do Novo, Michele Siqueira, do PRD, Vili dos Santos, do PL, Una Augusto, do PL e Irlan Melo, do Republicanos. Direitos Humanos ficou com a Júlia Santos, do PSOL, Pedro Patrus, do PT e Hudson Paixão, do Solidariedade. Educação ficou com a Flávia Borja, do DC, Cida Falabella, do PSOL, Diego Sanches, do Solidariedade. Meio Ambiente ficou com Edmar Branco, do PCdoB, Vanderlei Porto, do PRD, Isa Lourença, do PSOL e Luísa Dulce, do PT. Saúde e Saneamento Básico ficou com Leonardo Ângelo, da Cidadania, Neném da Farmácia, do PMN, Maninho Félix, do PSD e Bruno Pedralva, do PT. Orçamento, Cleiton Xavier, do MDB, Marcela Trópia, do Novo, Bruno Miranda, do PDT, Elinho da Farmácia, do PSD, Diego Sanches, do Solidariedade e Marilda Portela, do PL. Mulheres, aí uma comissão também muito importante, Júlia Santos, do PSOL, e Luísa Dulce, do PT. Mobilidade Urbana ficou com Juninho Los Hermanos Avante, Leonardo Ângelo, do Cidadania, Luíde Gonçalves, do MDB, Braulio Lara, do Novo, Hudson Paixão, do Solidariedade e Pablo Almeida, do PL. Chamar atenção aqui, né, gente, para a Legislação e Justiça, com alguns nomes bolsonaristas aí, Vili dos Santos, Uner Augusto, e pode mover aí alguma coisa nos bastidores, até porque eles vêm apresentando muitos projetos, né? Esses são indicações feitas pelas bancadas, né? Então, não está certo que esses vão ser os nomes que vão compor as comissões de forma definitiva. Lembrando que algumas bancadas indicam também nomes para suplência, né? Cada comissão pode ter até 5 titulares e 5 suplentes. E a gente tem aí algumas bancadas que não quiseram falar para a reportagem, porque esses dados não são públicos, né? A gente conversou com o Juliano Lopes, ele falou, olha, recebi todas já, mas eu não vou passar para ninguém quais são as indicações. Então, o que a gente fez? Foi atrás de cada líder, né, para poder conversar. Por exemplo, a bancada do PP não nos informou quem são os indicados, né, que tem o Tileléu e a professora Marli. A gente tem outra bancada também que não me informou, do Podemos também, né? E não há também, parece que é ainda definido o cargo mais importante das comissões, que é a presidência, né? Quem vai presidir cada comissão. Exatamente, né? Porque o líder da bancada ele não indica o nome e já pleiteando a presidência, né? Claro que a gente sabe que isso acaba acontecendo nos bastidores. Mas você até chamava a nossa atenção, né, Alessandra? Que vai se desenhando pelas indicações os interesses de cada partido. O PL é a maior bancada partidária da Câmara Municipal com 6 nomes e colocou 2 nomes, sugeriu 2 nomes para o Juliano Lopes. É muito provável, né? Quase dá para cravar que pelo menos um deles vai compor a CLJ, que é uma comissão crucial para o andamento dos processos na casa. Principalmente para os projetos apresentados pelos bolsonaristas, né, pela extrema-direita, na Câmara Municipal, que são projetos inconstitucionais, né? Por exemplo, um dos projetos que já foi apresentado proíbe a cirurgia de transgênero em crianças menores de 18. Isso já é proibido nacionalmente. E mesmo que não fosse proibido nacionalmente, não poderia. Isso não é de competência do município, não é de competência da Câmara Municipal. Então, para eles é importante muito esse projeto, porque são projetos para lacração em rede social. Mesmo sendo inconstitucional, mesmo não sendo da alçada da Câmara Municipal, passa pela CCJ, acaba tramitando, depois tem todo aquele... É vetado pelo prefeito, porque não tem... com certeza será vetado, por exemplo, o caso do transgênero, mas aí depois cria-se aquele burburinho, aquele rumor nas redes sociais em torno dessas pautas comportamentais. Então, acredito que o PL vai firme mesmo em tentar garantir a presidência da CCJ. Na gestão passada do Gabriel Azevedo, ele foi eleito e fazia, mesmo durante a campanha dele para vereador, uma crítica aos projetos inconstitucionais que tramitavam na Câmara, alegando que isso gastava tempo e dinheiro, e na gestão dele ele deu pôs um freio de arrumação nesse quesito da CCJ,
Mas aí a gente vai ver essa disputa que tem a ver com o modo de agir, né, da bancada da extrema-direita. Queria chamar a atenção para o nome do Vili dos Santos nessa comissão, porque eu anotei aqui 3 projetos que ele já protocolou, estão protocolados na Câmara Municipal, que é a lei anti-funk nas escolas municipais, a proibição de shows com conteúdo sexual, esses patrocinados pela Prefeitura de Belo Horizonte, e também, como a Alê bem citou, a proibição de transição de gênero para menores de 18 anos. São projetos, como a Alê bem disse, que são bem polêmicos, né, considerados aí jogados para as redes sociais, característicos do bolsonaristas, mas que precisam muito de participar da comissão para poder ter um andamento aí, né? Então o nome dele aqui chama atenção e é bem característico nesse sentido, né, gente? As comissões são temáticas, né? Então, por exemplo, se eu quiser sugerir aqui um projeto que altera de alguma forma o funcionamento do tráfego em Belo Horizonte ou cria uma gratuidade no transporte coletivo, ela vai ser avaliada necessariamente na Comissão de Mobilidade Urbana, por exemplo. Só que quase todos os projetos passam primeiro pela CLJ, que é a Comissão de Legislação e Justiça, que vai emitir um parecer para poder averiguar se aquela proposição, se aquele projeto está de acordo com o que regem as leis da cidade, porque um projeto de lei não pode suplantar a lei municipal e muito menos a Constituição Federal, como a Alessandra bem disse. Então, ter esses nomes lá é importante não necessariamente para que esses projetos sejam aprovados, e muito menos para que eles entrem em vigor, porque quando ele vai passar pela sanção da Prefeitura, a Prefeitura pode, por exemplo, né, através do seu setor jurídico, falar, não, esse projeto aqui a gente não pode sancionar porque seria descumprir a Constituição Federal ou descumprir a legislação do município. E aí ele volta para a Câmara, só que nesse trâmite, né, ele passa pelas comissões, é votado 2 vezes em plenário na Câmara Municipal, é possivelmente vetado pela Prefeitura, volta para a Câmara, a gente tem uma composição da Câmara Municipal que muito provavelmente tem força para derrubar vetos nesse sentido, e aí, no caso, há uma necessidade de se acionar a Justiça e há toda essa discussão nacional, né, sobre o que é dito ou vendido como uma interferência do judiciário no legislativo, que nesse caso né, é uma interferência do judiciário fazendo valer a Constituição Federal. Então, nesse meio tempo, se perde se cria um desgaste muito grande e se dá um espaço, uma atenção muito grande para projetos que efetivamente para a cidade de Belo Horizonte, que é o caso, não fazem diferença alguma, né? Eu digo isso e acho que é muito importante a gente perceber que essas coisas vão acontecendo, né? Porque o secretário-geral da Câmara, a gente já sabe quem é o Pablo Almeida, outro nome do PL, um nome ligado ao Nicolas Ferreira, era assessor do Nicolas Ferreira. O Vili era assessor do Bruno Engler. Então, eles fazem parte desse núcleo duro do bolsonarismo nacional, não só de Belo Horizonte. Vili, inclusive, tem uma relação muito próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nos bastidores é dito que o Vili tem uma relação mais próxima até mesmo que o Bruno Engler do próprio Bolsonaro. E esse Ele tipo é o cara ali do Bolsonaro. E esse tipo de projeto, a gente já viu acontecer aqui em Belo Horizonte com o próprio Nicolas Ferreira, aquele projeto da proibição da linguagem neutra nas escolas. Derrubado em todas as instâncias da Justiça? Derrubado em todas as instâncias da Justiça, um projeto inócuo por excelência e a priori, por quê? Não existe ensino de linguagem neutra nas escolas municipais de Belo Horizonte. Mas foi um projeto que fez um enorme estardalhaço nacional e um projeto que, inclusive, alçou o Nicolas Ferreira à esfera federal na discussão. E é uma ação orquestrada, porque a gente pode perceber que esses projetos que o Vili protocolou, eles são similares a vários outros projetos que também estão tramitando em outras câmaras municipais ao longo do país, inclusive em São Paulo, né? Ele faz eco a ações como do Lucas Pavanato, da Vetorazo, né? Então, ele... Inclusive, esse projeto da proibição de shows com conteúdo sexual, ele começou lá em São Paulo com a Vetorato. Pois é. Aí a CLJ garante a tramitação desses projetos. Essa que é a questão. Porque se fosse um outro, não tiver lá falando, esse projeto é inconstitucional, ele não vai tramitar a partir de agora. Porque se a CLJ diz que é inconstitucional, o projeto não anda mais na Câmara. Aí garante a tramitação e garante a reverberação, ainda que não se transforme em lei porque é ilegal, garante e mídia. Uhum, garante a polêmica, conteúdo para rede social, garante vídeos para rede social, garante a discussão e o nome deles na mídia. É uma estratégia inteligente e eu acredito que vai vingar. A gente já pode dizer aqui com alguma tranquilidade, né, de que nos próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai discutir esses projetos aqui no podcast e eles vão estar no nosso site, no em.com.br, e vão estar
na nossa edição do impresso também, porque é quase impossível barrar esse tipo de projeto, né, na forma como ele é apresentado hoje, né? Eles são colocados ali e eles são o espantalho retórico, né? Uma ação muito preocupada em tentar evitar ou impedir problemas que na realidade não existem, né? Assim, não é como se a prefeitura de Belo Horizonte hoje tivesse todo um programa, um aparato cultural de promoção de shows pornográficos pela cidade. Isso não existe em Belo Horizonte. Então, criar uma lei que proíbe isso é mais para fazer barulho, na verdade. Então, assim, a gente já pode, né, falar com alguma antecipação que isso vai acontecer e, assim, nas próximas edições a gente vai comentar quem, de fato, vai compor as comissões da casa e como eles vão atuar, mas o fato do PL ter uma bancada muito numerosa e ter uma importância dentro da mesa diretora na figura do Pablo Almeida, né, que está ali próximo, inclusive ao presidente Juliano Lopes, a gente pode esperar que pelo menos um desses nomes indicados para a CLJ realmente apareçam que realmente sejam indicados efetivamente como membros titulares da comissão. Antes da gente mudar de assunto, queria chamar a atenção também que, apesar da Câmara voltar efetivamente na semana que vem, os vereadores já vêm apresentando bastantes projetos de lei, né? Inclusive a galera mais nova, que entrou agora na Câmara, vem mostrando trabalho, não saem de lá, andam pelos corredores, enfim. E queria chamar a atenção para o projeto do vereador Elton Júnior, que amplia o passe livre estudantil para estudantes de faculdade. A gente já tem esse PL feito pelo Gabriel Azevedo, né, que estendia para estudantes de colégios fundamentais, mas agora ele também quer ampliar o passe livre para os estudantes de faculdade. E chamar a atenção também para uma lista, um ofício que está correndo aí pelos corredores da Câmara, que já tem bastante nomes assinados, também para baixar a passagem que aumentou agora no 1º dia de janeiro. Então, essa vai ser aí, com certeza, uma das pautas que a gente vai discutir na semana que vem, porque também foi colocada como prioridade do presidente da Câmara, Juliano Lopes, numa entrevista que ele deu, inclusive, ao Estado de Minas. Então, provavelmente, na semana que vem, quando estivermos lá nos corredores da Câmara, essa será uma pauta muito importante, a questão dos ônibus. Bom, para a gente fechar esse assunto de Câmara Municipal, não acho que está em uma dessas duas edições, o Juliano Lopes... né, a gente vai perceber essas mudanças na Câmara Municipal. A gente já falou disso aqui algumas vezes, mas é bom voltar a dizer, porque nessa semana, no Diário Oficial do Município, foram revogadas 2 portarias assinadas na gestão anterior da Câmara Municipal, que instituíam tanto o programa Câmara Cultural, quanto determinavam a destinação de 2 salas da Câmara para um local de funcionamento de galeria de arte, exposições itinerantes e também exposições permanentes dentro da Câmara Municipal. Existia esse funcionamento desde a última gestão, né, ali dentro da Câmara. Projeto que abraçava ali artistas, dava premiações, também recebia visitas de escolas, deixava a Câmara Municipal um espaço mais aberto ali, inclusive com um ambiente de visitação, né, para além do funcionamento em si da máquina ali do Legislativo, esse projeto da Câmara. E essas salas já tinham sido desmontadas logo na primeira semana do mês, depois da eleição. Só para o ouvinte entender, essa sala funcionava meio contando a história ali de Belo Horizonte, né? E escolas municipais iam para lá visitar para entender mais ou menos como funcionava a Câmara dos Vereadores, como era o funcionamento ali da legislação, enfim, contando um pouquinho da história de Belo Horizonte, mas principalmente do trâmite, como que funciona a Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte. Determinava, por exemplo, que a mesa diretora indicasse os membros do conselho curador desse projeto do Câmara Cultural, tinham servidores específicos para trabalhar na manutenção. Exposições. A Tarsila do Amaral, Yara Tupinambá teve uma exposição excelente lá dentro do espaço da Câmara. Pois muito bonita, por sinal. Foi um projeto, inclusive, nesse intuito, né, de tornar o espaço aberto. E foram revogadas essas portarias. O espaço já tinha sido desmontado e agora oficialmente foram revogadas as portarias. A gente publicou essa matéria ouvindo a Câmara Municipal e eles disseram que, na verdade, isso aí, a portaria já perderia efeito de qualquer forma porque houve uma troca na legislatura e que, num momento oportuno, vai ser anunciada a retomada desse projeto. Vamos acompanhar para ver se vai ser realmente retomada, mas já indica uma mudança muito importante nessa nova
dessa nova gestão da Câmara Municipal. E, para a gente finalizar o tema, a gente conversou com o prefeito em exercício, Álvaro Damião. Ele, na quarta-feira, foi publicada a entrevista com ele, fazendo um balanço desse mês que ele teve à frente da prefeitura, né? O Álvaro Damião foi, de fato, o prefeito nesse mês de janeiro, porque o Fuad passou quase todo o mês internado, né? Foi internado no dia 3, segue internado, agora já fora da UTI, tendo cuidados um pouco mais tranquilos, né, menos invasivos ali para a saúde, mas o prefeito está se recuperando ainda, o vice, então, está atuando. O Álvaro Damião deu uma entrevista muito cuidadosa, né, sempre deixando claro que todas as decisões que ele tomou já tinham sido discutidas durante a campanha junto com o Fuad, que todas as decisões que ele toma, na verdade, são as decisões do prefeito eleito, né, o prefeito Fuad Noman, mas ele falou especificamente sobre a questão do Juliano Lopes, porque o Álvaro Damião foi o principal alvo, ou um dos principais alvos, depois da vitória do Juliano Lopes para a presidência da Câmara Municipal, e ele colocou panos quentes, né? A aspa dele a relação com o Juliano Lopes já está normal. Aquilo foi do momento da eleição e já é passado para mim e acho que para ele também, até porque ninguém tem intenção de ficar levando isso para frente. Ninguém ganha nada com isso, acabou, é passado. Álvaro Damião que disse também para a gente que vai manter a liderança de governo nas mãos do vereador Bruno Miranda, do PDT. Então, é outro ponto para a gente ficar de olho para essa semana aí, se esse assunto vai ficar realmente no passado, se o pessoal do Juliano Lopes, né, da família Aro, vai ir ao plenário para poder tentar retomar essa discussão, retomar essa briga e, claro, falar sobre os projetos que a gente já citou aqui nesse primeiro bloco. É um prefeito sem prefeitura, né? Nos fatos reais, Álvaro Damião assume a prefeitura de Fuad Noman, com aliados de Fuad Noman, e fica um pouco impedido de ir além ali no que ele poderia fazer. Lembrando que ele fala isso na entrevista, inclusive, que ele deu para o Bernardo, que ele foi eleito pelos eleitores de Fuad, não pelos eleitores que querendo ou não, votaram nele, mas, enfim, estavam querendo um projeto Fuad Noman. Então, ele tem que ser muito respeitoso nesse sentido e acaba sendo travado ali também de tomar atitudes dele mesmo, né, assim, próprias para ele. Ele citou aí também nessa entrevista que as prioridades agora à Prefeitura de Belo Horizonte são o carnaval, a volta às aulas e também a questão das chuvas. Então, você vê que ele está meio que agindo de uma forma de pautar projetos que já estão meio que ali, precisam de um empurrão, né? Mas sem assumir a prefeitura como se fosse dele, né? Ele é interino, né? Ele pode deixar voltar a serviço a qualquer momento, caso o prefeito consiga se recuperar, e parece que vai conseguir, né? O prefeito deixou o CTI, né? Então, e os boletins têm apresentado cada dia uma melhora, né? Esse tem sido um problema também, né, Ale, na questão das indicações das secretarias. O Álvaro Damião está aí um pouco impedido de fazer as indicações. Inclusive, as indicações que foram prometidas durante as eleições municipais, foi pedido para ele colocar aí um pé no freio e esperar que o prefeito Fuad Noman volte para poder tomar essas decisões. O que me chamou a atenção também nessa entrevista que ele falou com o Bernardo foi que ele não tem diálogo com o prefeito Fuad Noman. Fuad Noman está, até o momento, isolado no hospital, não conversa com o Álvaro Damião, e a sensação que eu tive é que o Álvaro, ele meio que está agindo pelo que ele conheceu do Fuad durante a eleição. Então é aquela coisa, eu vou até um ponto ali, não posso exagerar, tenho que esperar até o carnaval para ver se o prefeito volta, então, estou rodeado de aliados do prefeito, então fica uma prefeitura ali meio em ponto morto, né? Tipo, não pode sair do lugar, tem que fazer as coisas, mas não posso tomar as minhas atitudes por mim mesmo. Acho que o mês de janeiro ele permite um pouco isso, porque ele não vai, por exemplo, precisar, não precisou ainda, né, emplacar projetos na Câmara, né? Então, talvez em fevereiro, inclusive a ideia de fazer entrevista foi tentar ouvir dele o que ele pretende fazer quando for cobrado ou for exigido um trabalho mais autoral. Mas eu acho que, acima de tudo, né, inclusive isso quando ele disse que não tem nenhum contato com o prefeito Fuad, é uma comunicação cuidadosa. Ele tem esse cuidado para não soar como alguém que está tomando conta ali da prefeitura num momento né? E eu acho que, de fato, ele está tomando esse cuidado e está agindo mesmo de forma bastante coerente com o que foi apresentado no plano de governo. Agora, esse é o cenário do dia 31 de janeiro de 2025, né? Vamos ver se o Fuad volta, se não volta. E lembrando que semana que vem a Câmara volta a todo vapor e Álvaro Damião vai precisar, né, agir como prefeito de Belo Horizonte. Vai precisar realmente tomar atitudes que sejam políticas, além das decisões assim de ser gestor, né?
Bom, vamos então para o segundo bloco para poder falar sobre Minas Gerais. E aí eu vou chamar a Alessandra aqui para comentar a questão da dívida de Minas Gerais. A gente teve na edição aqui de quinta-feira a matéria sobre a apresentação do governador Romeu Zema, falando sobre o superávit anual de Minas Gerais, e uma apresentação que teve destaque também para a discussão sobre os vetos do Propag e sobre a dívida de Minas. Uma apresentação que foi muito questionada pela oposição ao governador Romeu Zema. E a Alessandra fez matérias também ao longo da semana mostrando que a dívida de Minas efetivamente cresceu, mas são números que estão sempre em disputa, né, Alessandra? O governador Romeu Zema, em diferentes momentos dessa gestão dele, que já está chegando no seu 7º ano, ele vai fisgando números diferentes ali para poder falar sobre a dívida do Estado. Então, ora ele diz que o Minas está em superávit, ora ele diz que o Estado está falido, ora ele diz que a dívida não compromete o orçamento, ora ele diz que foi o governador que mais pagou a dívida na história de Minas Gerais. Então, os números eles permitem com que, dependendo da abordagem, do foco que você dê, você consiga construir uma narrativa, construir um projeto ali, um cenário que faça sentido para as aspirações do governador, que já foi o regime de recuperação fiscal, hoje é uma tentativa de entrar no Propag da melhor forma possível. Então, eu queria que você desse um panorama para a gente sobre o que de fato é a situação da dívida de Minas Gerais e como que o governador Romeu Zema tem tentado ali se enquadrar dentro desses números para poder vender a sua gestão. O governo do Estado não gostou muito da repercussão do aumento da dívida em 51%, mas não questionou os números porque eles são inquestionáveis e eles fazem parte de um boletim mensal divulgado pelo Tesouro Nacional. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar no site da Secretaria Estadual da Fazenda e os números estão lá. E esses números do boletim mensal da dívida foram consolidados em dezembro de 2024 e apontam que de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, a dívida de Minas cresceu 51,3%. Os números estão lá, para qualquer pessoa conferir. E, na verdade, esse aumento de 51% talvez seja até maior ainda, porque no boletim da dívida, divulgado mensalmente pela Secretaria Estadual da Fazenda, não constam os números de 2019. O governador Zema assumiu o governo de Minas em janeiro de 2019. No mês anterior, dezembro de 2018, o ex-governador Pimentel, que o antecedeu, conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento da dívida. Então, o boletim não consta o número quanto o Estado de Minas Gerais devia em janeiro de 2019. Consta só o que ele deve a partir de janeiro de 2020. Então, com certeza, esse aumento da dívida de 51% é até maior do que isso. Né? Não posso arriscar nenhum número, não seria correto, mas com certeza esses números são maiores. E esse valor de crescimento de 51,3% da dívida não é só a dívida de Minas com a União. É uma dívida total que engloba o que o governo deve para a União e o que o governo deve para outras instituições, como, por exemplo, Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Consta uma dívida com o IPSM, inclusive alvo até de questionamentos no Tribunal de Contas do Estado. Então, a situação do governo financeira é essa, de um aumento considerável da dívida, em função, obviamente, dos juros que são altos e das parcelas que não são pagas, porque quando o governador Zema deixa de pagar uma parcela da dívida, que é a dívida mais os juros em cima da dívida, são cobrados novos juros. Então, ficam juros sobre juros. Uma coisa até contestável, inclusive pela auditoria cidadã da dívida, esse movimento que contesta o valor da dívida e pede que ela seja analisada minuciosamente para que a gente saiba de fato o que aconteceu, porque essa dívida começou em 98 em 14 bilhões, 14,8 bilhões, e hoje ela chega a esse valor astronômico, no caso da dívida de Minas Gerais com a União, de quase 170 milhões, e no caso da dívida total, de quase 188 bilhões, 189 bilhões, que é uma fortuna, né, e que atrapalha os investimentos do governo, obviamente, não só da gestão do Zema, mas de todos que o antecederam. Agora, a crítica que é feita em relação à forma como o governador e como o governo Zema, né, apresenta os balanços financeiros do Estado é justamente por essa
maleabilidade com o valor, não só o valor da dívida, mas o quanto que ela compromete o orçamento do Estado, né? A matéria até que você assina aqui também, Alessandra, fala sobre como o professor Clayton, né, o deputado estadual do PV, um dos principais nomes da oposição ao Zema na Assembleia, tratou o superávit anunciado pelo governador Romeu Zema como uma peça de ficção, porque ele dizia que na época que o governo tentava emplacar a qualquer custo o regime de recuperação fiscal, era sempre vendido que o Estado não tinha superávit, não tinha condição de manter as contas ali no positivo, e que agora está incluindo, inclusive, os acordos de reparação pela tragédia de Mariana dentro das contas do Estado para poder tentar fazer uma maquiagem. Isso chama muita atenção, né? Porque o governo do Estado, por exemplo, nunca bateu nesse ponto dos juros como a principal questão da dívida de Minas Gerais. Em algum momento, e durante uma maior parte do governo Zema, foi interessante vender a imagem de um Estado falido e quebrado. Por outras gestões, né? Especialmente a gestão imediatamente anterior, que foi a gestão do governador Fernando Pimentel, do PT. Foi interessante para poder aprovar o regime de recuperação fiscal com todas as suas medidas de austeridade muito rígidas, que inclusive eram impopulares e não foram aprovadas na Assembleia durante todo esse tempo, porque, por exemplo, restringiam, né, faziam um arrocho salarial para o servidor em 9 anos. Não teria ali um aumento real no salário do servidor público de Minas Gerais, dentre várias outras limitações de investimento. Mas agora que o regime de recuperação fiscal já vigora em Minas Gerais já paga efetivamente as parcelas da dívida, o modus operandi, ou pelo menos a comunicação do governo é diferente. Eles tratam a questão fiscal, os cofres do Estado, com uma saúde que não era vendida antes. Não era vendida até o orçamento, né? Porque o orçamento apresentado pelo governador Zema o ano passado, o orçamento apresentado em 24 para vigorar em 25, ele vinha com déficit de 7 bi. Isso. Né? Aliás, todos os orçamentos anteriores do governo, eles sempre apresentam déficit, né? Que ele apresenta uma previsão de gastos maior do que ele pretende arrecadar. A explicação, o que a oposição tem dito é que ele anunciou o superávit para poder elevar o teto de gastos a partir da adesão ao regime de recuperação fiscal, porque o que vai servir de parâmetro é a arrecadação do Estado. Então, seria interessante para o governo ter a possibilidade de gastar mais, né, fazer investimentos maiores em saúde, educação, estrada. E para a oposição também, segundo palavras do próprio professor Clayton, que é realmente um adversário bem contumaz do governador, para ele isso é um sinal de que o governo de Minas é um péssimo gestor, né? Porque se ele teve um superávit de 5 bi e no ano que passou, ele cobra. Cadê investimento nas estradas de Minas Gerais? Cadê a construção de hospital? Cadê um aumento real para o funcionalismo? Então, os números têm sempre aí essa disputa, e como a gente tem acesso à numeralha toda de orçamento, é difícil, né? Não é uma coisa que o cidadão qualquer consegue ter acesso. Então, a gente fica muito aí no meio dessa disputa, mas em relação aos números da dívida, eles são incontestáveis, estão no boletim, 51,3%. Você pode analisar da maneira que você quiser. A dívida diminuiu em relação ao que o governo do Estado arrecada. Antes ela comprometia mais o orçamento, mas os números brutos são aumento de 51,3% de janeiro de 2019 a dezembro de 2024. Repetindo, o que chama a atenção é isso, né? Porque se o governo do Estado trabalhasse sempre com essa métrica, né, e pensar, tudo bem, vamos bater aqui na tecla de que a dívida de fato aumentou, não teria como ela não aumentar, porque os juros que são cobrados pela União são completamente abusivos e a gente não consegue pagar a dívida na mesma proporção que ela cresce pelos juros em cima de juros. Tudo bem, seria sempre uma argumentação perene nesse sentido. Ou então, a gente tem aumentado a arrecadação e o que o governo de Minas tem feito é reduzir o impacto da dívida em cima do orçamento anual. Mas a cada ano e a cada nova humor ali da situação das dívidas dos estados, que mudou muito desde 2024 para cá, 2023 para cá, com a discussão do Propag, né? O governo vai mudando a forma dele de se comunicar em relação à situação fiscal do Estado. Então, chama atenção e cria espaços, né, cria lacunas para que a oposição consiga fazer críticas
fundamentadas a forma como o governador trata os cofres do Estado. É interessante, por exemplo, que os vetos ao Propag, primeiro o Zema ficou muito irritado, né, inicialmente muito irritado, com a questão do governo não ampliar, não abarcar dentro do Propag os benefícios concedidos no RRF, o que faria com que o Minas Gerais tivesse que pagar dívidas contraídas com instituições privadas por fora, sem as condições facilitadas de pagamento do Propag. Então, nos primeiros anos aí de adesão ao regime, ao programa do Pacheco, o governo teria que gastar um valor a mais de 5,5 bilhões, é o cálculo. Mas depois essa indignação foi se ampliando e abarcando outros vetos do presidente Lula. E hoje, por exemplo, um dos 3 vetos que a bancada mineira, organizado ali pelo Zé Silva, que é o líder do Zema na Câmara dos Deputados, vai tentar derrubar, é um veto que fala sobre a lei de responsabilidade fiscal no exercício do pagamento dos servidores. O governador ele quer que seja possível romper nos 5 primeiros anos a lei de responsabilidade fiscal, né, exceder o que determina a lei de responsabilidade fiscal para pagar servidores, porque diz que isso, por exemplo, não seria possível cumprir com a promessa dos reajustes anuais, os reajustes inflacionários, se a lei de responsabilidade fiscal for aplicada a rigor dentro de Minas Gerais. O que é muito interessante, né, porque a lei de responsabilidade fiscal sempre foi o que pautou a gestão do Romeu Zema desde o início. Então, ele vai variando a forma como ele trata aí o argumento, essa questão. A responsabilidade fiscal, a lei sempre foi, por exemplo, um argumento para não concessão de aumentos reais. E, muitas vezes, a não concessão nem da reposição inflacionária, né, que é um direito constitucional. Sim, inclusive para poder justificar situações como a das forças de segurança pública, né, em que o governador revogou a lei que ele mesmo... não sancionou a lei que ele mesmo propôs na Assembleia, que tratava sobre um aumento escalonado de quase 40% em 3 anos. Ele pagou só uma parcela, as outras 2 ele não pagou. E um dos argumentos, né, uma das bases que o governo sempre utilizou, foi essa questão de não poder gastar mais do que o Estado arrecada. Então, agora ele vai fazer uma articulação política em Brasília para poder conseguir não se enquadrar nos limites da lei de responsabilidade fiscal. É um pouco difícil entender se existe realmente alguma lógica dura, rígida, na forma como as finanças de Minas Gerais são geridas, né? E vale lembrar que Minas já está sob o regime de recuperação fiscal e atualmente paga parcelas da dívida com a União. E, pelo que já foi anunciado pelo governador Romeu Zema, pelo que a gente conversou aqui com o secretário de Fazenda, a gente deve estender o regime de recuperação fiscal até o último segundo, né? Deve aderir ao Propag só no final do ano para poder se valer dessas benesses, inclusive das dívidas com instituições privadas, até onde for possível, caso os vetos não sejam derrubados. Para a gente continuar falando sobre o governo do Estado, antes de passar a nossa pauta para Brasília no terceiro bloco, a gente tem que falar um pouco também sobre cidade administrativa, né? A sede do Executivo de Minas Gerais vem passando há bastante tempo por problemas estruturais, já tivemos problemas com elevadores e mais recentemente tivemos problemas com as chuvas, janelas caindo, infiltrações. Os prédios, né, da cidade administrativa realmente têm apresentado problemas e tem gerado uma discussão que vai além do problema ali, de fato, do dia a dia do servidor, né, Ana? A gente teve o que costuma ser um embate entre os Zema e gestões passadas, completamente focado no Pimentel e no PT, agora respingou nos tucanos, né, na gestão de Aécio Neves e Anastasia, que foram os responsáveis pela construção da cidade administrativa. A gente falou aqui sobre as mudanças do discurso do governador Romeu Zema quando a questão é a dívida de Minas, mas tem uma coisa que ele mantém fiel, que é a questão de colocar a culpa nos antigos governos. Ele faz isso muito com o Fernando Pimentel, quando vai falar da dívida. Inclusive tem um bordão, né, que é o PT Pimentel, quando vai falar sobre também a questão do pagamento dos servidores. E agora fez a mesma coisa através do seu vice-governador, Matheus Simões, com a questão da cidade administrativa. Matheus Simões deu uma coletiva de imprensa um pouco inflamada, fazendo ironias, falando que a questão ali da construção da cidade administrativa foi feita numa obra irregular, num lugar onde poderia ser um brejo. Ele até aumentou um pouco o tom de voz, mas não citou
Aécio Neves, que é o grande responsável pela obra ali da cidade administrativa, nem o PSDB. Mas mesmo aquela fala dele um pouco inflamada foi o suficiente para poder irritar os tucanos, que lançaram uma nota repudiando o que o Matheus Simões falou, dizendo que, na verdade, o governo de Minas Gerais não vem fazendo a manutenção da cidade administrativa. E aí a gente abre um leque para, novamente, as discussões de 2026. A gente tem a possibilidade aí, isso já garantida pelo ex-governador de Minas Gerais e agora deputado federal Aécio Neves, de concorrer às eleições de 2026 ao Palácio Tiradentes. E, curiosamente, Matheus Simões é o herdeiro político aí de Romeu Zema. Então, o embate foi longo, foi cheio de farpas e queria abrir aspas aqui, que a gente ontem conseguiu conversar com o presidente do PSDB, depois de toda essa confusão, o Paulo Obiakel, que é deputado federal e que mandou para a gente a resposta dele sobre toda essa confusão. Vou abrir aspas para ler a fala do deputado federal. A manifestação do senhor Matheus é tão estapafúrdia que não merece resposta. Mas ela tem um efeito importante na política mineira, porque revela uma pessoa que não consegue se destacar pelo próprio talento e, por isso, tenta aparecer jogando contra as pessoas que contribuíram para o progresso de Minas Gerais. E o mineiro deve perceber isso. É uma fala que vem se repetindo, né? A Ale até lembrou que, em dezembro do ano passado, o PSDB já vinha trocando essas farpas com o Novo, mas já mostra aí também o desenho para 2026, né, Ale? Na verdade, essa disputa entre PSDB e Matheus Simões, ela vem acontecendo, né? E o foco tem sido a cidade administrativa, outra desavença pública em que eles tiveram, o PSDB e o Obiakel e o Simões, foi também por conta da cidade administrativa, por conta dos elevadores. O PSDB alega que o prédio tem 15 anos, que ele precisa de manutenção e que o problema não é estrutural, é falta de investimento na manutenção dos prédios. Alega isso desde quando os elevadores estragaram. Os elevadores estragaram, uma pessoa chegou a morrer porque teve um trabalhador, um servidor público, teve que subir todos os andares a pé para chegar no seu posto de trabalho, chegou lá e infartou. Na sequência, os elevadores estavam todos interditados, na sequência, os trabalhadores, inclusive os servidores, foram dispensados para ir embora para casa, trabalhar remotamente, até que fosse solucionado esse problema, que demorou bastante para ser corrigido e agora retomou novamente. Mas eu acho que isso tudo tem a ver também com a disputa em 26 e com as pesquisas, talvez, né? Uma pesquisa publicada no final do ano passado já indicava, por exemplo, o Aécio Neves bem colocado na disputa pelo governo de Minas. Ele era o terceiro colocado e o Matheus Simões na lanterninha. Então, ainda que as pesquisas sejam reflexo do momento e muita água ainda vá passar por baixo da ponte, tem aí já um embate que se aproxima das eleições de 26. Até porque esse é o ano 25 em que começa a se desenhar o quadro para 26, né? Chama atenção também o fato do vice-governador ter tomado a iniciativa de fazer essa coletiva, né? A gente vem vendo esse movimento do Matheus Simões de pegar as coletivas do governo de Minas para ele. É uma tentativa clara de pegar os holofotes e também fazer seu nome ali como um grande articulador ali do governo, né? Ele tem sido muito mais presente nas mídias, né? Inclusive a própria assessoria de comunicação do governo tem divulgado muito mais, divulga coisas do governador e muito mais coisas do vice-governador, já claramente uma estratégia para as eleições ao governo de Minas em 26. Ana, o Paulo Obiakel respondeu em nota, em texto? Sim, ele mandou pra gente exclusivo, foi em nota. Anteriormente, eu tinha chegado a entrar em contato com o próprio ex-governador Aécio Neves, que afirmou que ia apenas responder pela nota do PSDB, que tinha sido enviado para toda a imprensa. Aí decidi procurar o presidente do PSDB, Paulo Obiakel, que enviou essa nota pra gente aqui do estado de Minas. Eu pergunto o formato da resposta, porque eu achei muito interessante ele dizer que essa fala do governador não merece resposta. E mesmo assim responder, né? Numa resposta. Então, eu acho que isso diz muito sobre o movimento que foi feito agora do governo de Minas. E sobre a resposta em si também, porque o Matheus Simões ele toma o cuidado de não citar, mesmo que fique claro que, quando ele diz, né, quem construiu aquilo tem que ser preso, é caso de prisão, algo assim, ele disse.
todo mundo sabe quem construiu, ou pelo menos que foi no governo do PSDB, e o Paulo Biacchio aproveita a oportunidade, né? Não merece resposta, mas ele vai aproveitar a oportunidade de aparecer ali e responder, porque hoje ele preside um partido em ocaso, né? O PSDB, por exemplo, não tem vereador na capital de Minas Gerais. O PSDB, embora tenha sido importante ou tenha articulado a campanha do Fuad, é mais um numa miríade de partidos que fez parte dessa bem-sucedida campanha de reeleição do prefeito de Belo Horizonte. Não tem apenas 2 deputados federais, né, no próprio Paulo Biacchio e no Aécio Neves. Então, assim, para ele é muito bom, né? Acho que receber um holofote desse, né? Deve ter sido comemorado ali no partido que já foi, né? Um partido que já foi o mais importante de Minas Gerais, né? Queria chamar sucessivos governos, né? E também nacionalmente, né? Sim, e em São Paulo, nas disputas polarizadas, quem polarizava anteriormente com o PT nas disputas presidenciais era o PSDB e não o PL, né? Queria chamar sua atenção também para o fato de Simões ter sido filiado ao PSDB por 19 anos, entre 1997 e 2016, inclusive durante o tempo que a Aécio Neves estava construindo aí a cidade administrativa. Agora, um ponto da resposta do deputado Paulo Biacchio é interessante também em relação à responsabilização que o governo tem das próprias atitudes, né? Às vezes é importante a gente sempre lembrar que o atual governo de Minas Gerais está no comando há 6 anos. 6 anos é muito tempo. 6 anos é suficiente para poder dar diretrizes sobre a forma como a gestão fiscal do Estado vai caminhar, a relação com os servidores vai ser feita. As manutenções, a manutenção, né, nos espaços físicos, não só da cidade administrativa, mas o que a gente tem acompanhado acontecer no Ipseng, semana após semana. Perfeito. Andares fechados, trabalhadores operando serviço de saúde com 40 graus de temperatura dentro do prédio. Então, em algum momento já serviu essa desculpa, mas eu não sei se vai conseguir. Eu duvido que eles vão mudar de postura até o fim de 2026, né? De ficar passando as responsabilidades das mazelas que existem e as culpas são amplas, né, e distribuídas ao longo da história, mas as culpas agora também já estão na conta desse governo que está há bastante tempo, né? A gente falou sobre 2026 e antes da gente passar para o próximo bloco, que a gente vai falar muito sobre Rodrigo Pacheco, que também é, até então, pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Não sei se eu posso falar isso efetivamente, porque ele mesmo não fala, mas já está bem claro que vai ser candidato. É que, apesar de Aécio Neves ter falado que será candidato ao governo de Minas Gerais, o PSDB pode passar por uma fusão com o PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco. Então não teria espaço aí para o Aécio Neves de fato concorrer às eleições estaduais do ano que vem. Então a gente também tem que ficar de olho aí nessa possível fusão entre os partidos, que com certeza vai atrapalhar aí o plano dos tucanos quando o assunto é o Palácio Tiradentes. Vamos para o terceiro bloco então, aproveitando essa deixa da Ana, para poder falar sobre a retomada dos trabalhos legislativos em Brasília, porque começa também um ano para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal a partir dessa semana, e no sábado já tem eleição, né? Eleição para a presidência das duas casas. A eleição é mais ou menos de cartas marcadas. A gente já imagina que o Hugo Mota na Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre no Senado faturem aí com alguma tranquilidade essa vitória. Mas os desdobramentos dessas eleições ainda são incógnitas. Para Minas Gerais, acho que o primeiro ponto interessante é perceber qual vai ser o impacto da saída do Rodrigo Pacheco da presidência do Senado. Por quê? Nessa esteira da nova comunicação do governo federal, essa semana o presidente Lula deu uma entrevista coletiva, sem necessariamente haver um tema específico a ser tratado, né? Respondeu sobre temas variados, e um dos pontos mais importantes é a reforma ministerial comum ao terceiro ano de um presidente, né? Ele vai percebendo ali a temperatura, e o jogo político está complicado para o Lula em Brasília. Não está fácil para o presidente. Então, ele já fala abertamente sobre uma reforma ministerial, mas quando foi questionado sobre a possibilidade do Rodrigo Pacheco integrar a esplanada dos ministérios, ele preferiu dizer que não dá para falar sobre essa questão ainda, sobre as pastas, mas que o interesse dele, o desejo dele é ter Rodrigo Pacheco como candidato ao governo de Minas Gerais. A gente sabe que isso não é uma novidade, né? Não é nada que a gente
recebeu com grande espanto. Mas não é algo que o Lula costuma falar abertamente, tornar público de forma tão explícita, né, como foi nessa entrevista coletiva. A Alessandra bem já lembrou aqui no nosso podcast a primeira vez que Lula veio a Belo Horizonte, no dia 8 de fevereiro de 2024, já no seu terceiro mandato, o Pacheco foi recebido pela militância petista com gritos de governador, né? É um nome que já agrada a base do partido, a militância do partido aqui, embora não seja... A gente tem que discutir muito sobre a viabilidade eleitoral, de fato, do Pacheco no estado inteiro. Mas o Lula diz isso e a gente fica agora nessa dúvida, né? O Pacheco vai aceitar, não vai? Ele se mostra ainda muito reticente, né? Pois é, eu queria só complementar esse comentário que o Bernardo fez sobre a questão dos petistas gostarem muito de Rodrigo Pacheco. A gente vê ao contrário com os bolsonaristas, né? Nas manifestações que vêm acontecendo nos últimos meses aqui em Belo Horizonte e também por toda Minas Gerais, o nome de Rodrigo Pacheco é colocado como um inimigo mortal dos bolsonaristas. Ele é muito criticado, inclusive pedem a retirada do mandato dele, que ele perca o mandato no Congresso Nacional. Então, eu acredito que essa atitude veio também pelas ações que o Rodrigo Pacheco teve depois do 8 de janeiro, né, que foi um grande cara ali que se botou à frente ali do governo, enfim. Mas chama atenção também esse lado bolsonarista que não vê o Pacheco como uma boa opção para Minas, né? Então, enquanto os petistas elogiam o Rodrigo, ele também é muito criticado pelos bolsonaristas. Então, ter um nome ali dado pelo presidente Lula evidencia mais o lado do Pacheco, que antes era um cara até de direita, se tendenciando a ir mais para um centro-esquerda ali, né? Mas, dito isso, falar sobre a coletiva do presidente Lula, que foi uma coletiva onde ele falou vários assuntos que estavam em alta, falou sobre Trump, falou também sobre a alta da gasolina, a alta do diesel, que é um assunto que também tem pegado muito aí nas redes sociais. Mas quando foi falado do Pacheco, me chamou a atenção porque a pergunta não foi feita sobre o Rodrigo Pacheco. A pergunta foi feita, na verdade, sobre Arthur Lira. Os repórteres ali presentes na coletiva perguntaram se Arthur Lira ia garantir um ministério. E logo em seguida alguém, no fundo, assim, gritou, e o Pacheco? E aí sim Lula respondeu, dizendo que Pacheco poderia estar compondo aí a esplanada. Não deixou muito claro com a frase se iria mesmo ou não, mas a gente sabe que é um movimento quase que já perfeito para que ele possa candidatar ao governo de Minas. Pacheco vai sair agora da presidência do Congresso Nacional, não vai ter o destaque que tinha em questões nacionais e precisa de um cargo que o impulsione para Minas Gerais, né? E Pacheco tem uma característica que eu acho que também agrada um pouco o governo Lula, né? É uma pessoa que consegue fazer uma articulação entre a esquerda e a direita e o centro, né? Ele é jeitoso para isso, né? No trato com todo mundo, conseguiu levar a presidência do Senado num momento de muito turbilhão, em que uma parte dos senadores queria, por exemplo, impeachment de ministro do Supremo, e ele contornou aquilo ali tudo, né? Conseguiu, numa articulação muito boa, aprovar o Propag rapidamente, né? Chegou a ter algumas divergências em torno do Propag, dos estados que não são endividados, e ele contornou aquilo muito bem e conseguiu, de maneira rápida, resolver essa questão, aprovar. Não resolver a questão da dívida, que é uma coisa que a gente vai saber para frente se esse Propag vai funcionar ou não. Mas conseguiu fazer essa articulação importante para aprovar um projeto difícil, em um prazo curto de tempo. Então, ele é habilidoso nesse sentido, que talvez falte para alguns ministros do Lula essa habilidade maior de transitar entre o centro e a direita. Eu conversei com alguns membros do PSD aqui em Minas Gerais sobre essa possível candidatura do Rodrigo Pacheco. O que foi me dito foi que o Rodrigo Pacheco queria, até então, deixar o Congresso Nacional para poder pensar sobre essa verdadeira possibilidade. Mas que já vinha discutindo com o presidente Lula essa questão e que estaria cotado para o Ministério de Desenvolvimento de Indústrias. E que, além disso, na reforma ministerial do governo Lula, Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, seria trocado para a secretaria que agora pertence a Alexandre Padilha, que é ali de Relações Institucionais. Assim, né, eu acho que essa questão
oposição do bolsonarismo ao Pacheco diz muito mais sobre o bolsonarismo do que sobre o Pacheco, né? Que é uma figura, não é uma liderança carismática necessariamente, mas é um cara muito pragmático, como a Alessandra colocou, um cara que consegue dialogar, que consegue conciliar e que está muito longe de ser alguém que é de esquerda ou que teve uma atuação de esquerda. Pelo contrário, deu espaço a muitas pautas da extrema-direita dentro do Senado Federal. Não é um lulista, né? Nunca foi. Disso. Agora, o Lula, eu acho que com essa resposta dele, pode estar inaugurando um novo momento da disputa pelo governo de Minas Gerais, porque justamente nessas pesquisas que já foram citadas aqui no programa, a gente vê uma disputa muito ferrenha entre nomes da direita ou centro-direita até a extrema-direita dentro para a disputa do governo de Minas Gerais. Ainda está muito incipiente, mas todos os principais nomes, eles são desse campo, né? A gente tem cotado aí o deputado federal Nicolas Ferreira, que apesar de, a gente sabe aqui no bastidor que ele não deve concorrer, mas é muito citado, né, nas pesquisas eleitorais, mas também temos o nome do senador de Minas Gerais, Cleitinho, que aí é o favorito na disputa, né? Cleitinho, a gente tem o Aécio, tem o Nicolas, tem o próprio Matheus Simões, e a esquerda... Não tem nome. Não tem nome e os nomes possíveis estão muito ressabiados também com os fracassos recentes, tanto na capital mineira quanto no governo do estado do PT, né? O Pimentel não conseguiu se reeleger, depois o Lula abraçou Alexandre Calil e perdeu no primeiro turno para o Zema. Aqui em Belo Horizonte são sucessivos desastres nas campanhas para a prefeitura. A prefeita de Contagem, né? A Marília, tenta se esquivar de todas as formas de ser um dos nomes do PT à disputa. E aí, quando o Lula faz esse aceno público ao Pacheco, e não é nem só um aceno, né? Deixa bem claro, ele né? virou assim, o cara que eu quero apoiar é o Rodrigo Pacheco. Eu quero o Rodrigo Pacheco como meu nome em Minas Gerais. Eu acho que ele faz um movimento muito interessante e acertado por algumas razões. Uma delas é o Rodrigo Pacheco torna-se, sim, um nome viável a todas essas candidaturas de direita que vão... Se a gente ficar o ano inteiro falando só sobre esses nomes, eles vão se consolidar como os principais nomes. Então, ele coloca alguém ali na disputa. E eu acho que esse tipo de análise, se ele conseguir trazer o Pacheco para perto dele, e o Pacheco perceber também que fora da presidência do Senado, ele vai precisar de alguém ou de uma ajuda para poder ficar em evidência, e essa ajuda vinda do presidente da República talvez a melhor possível, né, para poder se manter em evidência, aí positivamente ou negativamente, não dá para saber. E se aproximar do Lula, isso pode ter impactos no governador Romeu Zema. De agora, assim, o que eu consigo enxergar é o Zema e o Matheus Simões, eles têm poupado o Rodrigo Pacheco de críticas quando eles vão fazer os ataques ao governo federal. A principal matéria de ataque, ou pelo menos a matéria mais consolidada, a matéria real de ataque do governo do Estado o Planalto foram os vetos ao Propag. E toda vez que foi falado sobre os vetos ao Propag, foi tratado como se o governo federal, o governo petista do Lula, tivesse mutilado um projeto que foi muito bem costurado e feito pelo Pacheco. O que não foi bem assim, né, Bernardo? Lembrando que o Rodrigo Pacheco teve uma reunião minutos antes dos vetos serem feitos com o presidente Lula. Então, o Rodrigo Pacheco também teve ali um diálogo nessa questão dos vetos. Ele sabia muito bem o que seria vetado. Inclusive, chegou a conversar com o presidente sobre os vetos. Então, não é bem assim como o governador de Minas Gerais pinta, né? O próprio Rodrigo Pacheco, a reação do Rodrigo Pacheco aos vetos, né, dizendo que o cerne do Propag foi aprovado, tudo aquilo que tinha sido discutido com a equipe econômica do Planalto e com os estados já estava ali dentro do que foi sancionado, dá a dimensão de que o Pacheco não ficou incomodado com os vetos. Só que o aceno ao Pacheco, em meio à pancada no Lula, que o Simões e o Zema fizeram durante todo esse mês de janeiro, ele serve meio que para poder falar, olha, a gente não odeia o projeto, a gente vai entrar no projeto, mas o que o Lula fez é inadmissível. Ele marca posição contra o governo federal, na medida que, ao mesmo tempo, acena para o Pacheco, dizendo, olha, o seu projeto foi muito bom, infelizmente, este grande vilão da República cortou as partes que seriam importantes para nós. Aí entra a questão da articulação. Além do discurso, o Zema está tentando ali, junto com, a gente conversa, né, com membros do secretariado do Zema,
se reunir com outros governadores de estados endividados para poder ter uma unidade e votar em bloco pela derrubada de alguns vetos feitos ao Propag. Vetos que não são inclusive muito danosos a Minas Gerais, mas são ao Rio Grande do Sul, ao Rio de Janeiro especificamente. Se o COSUD, né, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, votar em bloco, dá para derrubar qualquer veto. Juntos eles têm 253 deputados, é quase já o que seria necessário para poder derrubar os vetos. Bastaria meia dúzia de deputados que são da oposição ao governo para poder votar contra e conseguir essa vitória. Só que a questão é mais complicada que isso, né? Porque tem deputados da base governista nesses estados também, e o Zema já estabeleceu 3 vetos que vão ser o foco da tentativa de derrubada, e um dos pontos que os deputados da base do Zema em Brasília apostam é que, como se trata de um projeto do Rodrigo Pacheco, ele vai ser rapidamente pautado. Os vetos em Brasília, eles não vão direto para... Eles não travam a pauta como travam na Assembleia Legislativa e travam na Câmara Municipal. Então pode ser que esse veto do Lula fique ad eternum ali na pauta e nunca realmente seja discutido. Então eles acreditam que o fato de ser um projeto do Pacheco e de ser um cara que tem toda essa relevância e esse impacto dentro do Legislativo, vai ser pautado rapidamente. Só que se o Pacheco bandear para o lado do Lula de forma definitiva, eu não sei... que vai ser bem assim? Ele pode até ser pautado, mas assim, eu não acredito que o Pacheco, por exemplo, vá fazer força para poder articular a derrubada dos vetos. E aí essa articulação perde bastante impacto, né? Porque o Pacheco está tranquilo, o projeto que ele propôs, que ele desenhou, foi sancionado. Então, ele não sei se ele vai querer comprar uma briga, se desgastar com o governo federal nesse momento. Então, quando o Lula faz esse aceno, eu acho que ele faz um movimento importante para poder marcar posição dentro da eleição em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e é o fiel da balança em todas as eleições presidenciais até hoje, né? Sempre quem vence em Minas, vence no país. E ao mesmo tempo que ele retira não só uma linha argumentativa do governo Zema, mas também uma linha de articulação da base do governo Zema na Câmara dos Deputados. Lembrando aceno, né? Perdão, Ana. Não, só lembrando que essa é a primeira vez que o governador Romeu Zema realmente vai participar de uma articulação, né? Até então, desde que ele assumiu o governo, ele não tinha feito uma articulação tão grande assim dentro do Congresso Nacional. E, na verdade, esse aceno do Lula e do Pacheco, eu acho que também é um aceno que a gente vai perceber em outros estados e para 26, né? O PT acenando para o centro para fazer face à extrema-direita que está em ascensão, não só no Brasil, no mundo inteiro. Uhum. Então, você sabe que a esquerda terá dificuldade em muitos estados, as eleições provaram isso, as eleições municipais provaram isso. Então, um aceno para você compor com o centro para enfrentar a extrema-direita, que está crescendo de maneira assustadora em todo o mundo, né? E aqui não é diferente. E num momento importante, né? Porque se o Pacheco for realmente o candidato, ele precisa já abraçar essa campanha rapidamente, porque a sensação que a gente tem é que ele não é um cara conhecido, né, no estado. Não é nem que ele é rejeitado, ele não é uma figura muito E é uma famosa. Figura que não usa o que é hoje os mecanismos, que são hoje os mecanismos importantes da disputa eleitoral, que são as redes sociais, né? Sim. Isso é uma coisa fundamental. Não é à toa que o governo Lula trocou a comunicação dele para tentar uma interação com o seu eleitorado dos moldes de que as pessoas consomem hoje de informação, que é via plataformas, né? TikTok, Instagram, Twitter e etc., que é o que media hoje a informação no mundo inteiro, né? Tão diferente dos adversários, né? A gente tem o Cleitinho aí que faz isso como ninguém. O que aparece na última pesquisa da Quest, do final do ano passado, disparado na frente, né? O Pacheco, assim, até então ele tem sido muito bem sucedido na comunicação dele, porque na posição que ele ocupa de presidente do Senado, ele conseguiu vitórias importantes ali, e eu acho que para esse papel, essa comunicação hiper burocrática dele para qualquer assunto, funciona, né? Tanto funciona como funcionou. Como a Alessandra disse, ele conversa bem com todo mundo ali, tem trânsito. Agora, se ele quiser concorrer a um cargo majoritário, ele vai ter que mudar, aí a gente vai ver se ele tem habilidade para poder se comunicar de uma forma diferente. Porque até nos posicionamentos mais incisivos dele, né, como a Ana ressaltou, do 8 de janeiro, e mesmo aqui em Belo Horizonte, quando ele participava da campanha do Fuad, né, como um dos principais nomes do PSD mineiro,
é sempre uma manifestação burocrática, cheia de dedos, muito institucional. Ele não é um cara carismático. O Pacheco ele se mostrou um grande articulador quando a questão foi a presidência do Senado. Mas ele vai ter que também, para conquistar Minas Gerais, vai ter que se mostrar uma pessoa mais simpática, eu acredito. Por exemplo, quando ele vem a Minas Gerais com o presidente Lula, participar de comícios com o presidente Lula, ele geralmente nem quer a fala. O Lula que vem para cima dele, pedir, meu companheiro Rodrigo quer falar também, e ele fica meio sem graça, meio sem jeito, acaba falando. A gente vê muito mais a participação do Alexandre Silveira, né, que é ministro de Minas e Energia, do que a do próprio Rodrigo Pacheco. Ele geralmente fica ali no palanque, quietinho, aí ele bate palma, dá uma olhada para o lado, mas quando dá a fala para ele, ele vai mais para trás. Então, a própria eleição municipal, o Pacheco foi uma figura ausente na eleição do Fuad. Ele não apareceu em comício, ficou campanha, ali caminhada. Nos bastidores só, né, Ale? Só na articulação. Então, aí a questão da simpatia, eu acho que ele vai ter que trabalhar um pouquinho melhor nisso aí. O Lula tá, né, pode ter uma aula com o Lula, né? Porque nesse quesito aí, apesar dos adversários que criticaram o presidente, é muito bom articulador e muito... O Lula tá forçando a barra, né? Com o Pacheco. Assim, ele quer muito. Os vídeos virais do TikTok. Não, o Lula quer muito o Pacheco, né? Assim, ele já deixou isso tão claro que sem falar a gente já sabia. E agora ele expressou claramente. E agora ele tá falando, né? Então vamos ver se isso vai ser um momento episódico ou se vai ser a abertura de um novo momento em que o Lula vai olhar para Minas Gerais, sempre tentando puxar o Pacheco. E se o Pacheco virar ministro, né? Tem uma possibilidade, é um grande holofote para o Rodrigo Pacheco. Ele está ali dentro do governo federal, querendo ou não, é um grande palco para ele conquistar Minas Gerais, né? É um cargo, não é qualquer cargo. Prefeitos, é muito importante a articulação com os prefeitos. Exatamente, não é qualquer eleição, cargo. Né? A gente, para finalizar, né? Ontem a gente está preparando uma matéria que vai sair no domingo, já convido o nosso ouvinte a acompanhar, sobre as aspirações da bancada mineira para esse novo ano, com uma Câmara dos Deputados sob nova direção. E a bancada do PT está tentando trazer o Lula ainda em fevereiro para Minas Gerais. A gente vai ter eventos importantes, né? Acabou de ser confirmado aqui para mim a presença do Renan Filho na inauguração, na assunção das obras da BR-381, que vai acontecer agora em Belo Oriente, não é mais em Ipatinga. Vamos ver se o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vai estar presente, né? E, assim, talvez até o Lula, ou então em algum outro momento, né? Assim, vamos ver se essa fala do Lula a gente está, né, superestimando ou se vai ser realmente uma abertura de um momento diferente da corrida ainda quase na largada para o governo de Minas Gerais. Perfeito. Acho que é isso, né, pessoal? Vamos agora já ir se despedindo. Queria agradecer muito a Ale pela presença. É sempre um prazer ter você aqui, viu, Alessandra? Obrigada pelo convite. Obrigada. Bernardo, muito obrigada. Valeu, Ana. A gente volta aí nas próximas para poder comentar sobre mais assuntos. É isso. Gente, para acompanhar outras notícias, é só acessar am.com.br. Um abraço para todos.